continuar então no estudo do trabalho das forças, vamos ver alguns requisitos. Vamos ver os vetores força. Nas forças oblíquas, vamos ver as componentes horizontal e vertical das mesmas. Depois, dependendo da direção do movimento, vamos ver o que é a componente eficaz da força e vamos aplicar ao plano inclinado. Já de anos anteriores, sabem que se tiver uma força, um vetor força na horizontal, F, vou-lhe chamar F1, e um vetor força na vertical, vou-lhe chamar F2, vou ter oblíquo o vetor que corresponde à soma de F1 com F2. Portanto, este vetor força. Matematicamente, temos que este é a hipotenusa, este é um cateto e este é o outro cateto. Se eu disser que aqui tenho um determinado ângulo, este vai ser o cateto oposto ao ângulo e este vai ser o cateto adjacente a este ângulo. No caso de forças oblíquas, como é o caso desta força aqui, que eu vou dizer, por exemplo, que é a força F, e posso até dizer que o valor daquela força F é, vamos imaginar, 2 Newton, então esta força F é a soma desta força com esta força. Estas forças que eu estou agora aqui a assinalar, a força vermelha e a força azul, são forças na componente horizontal, esta, força na componente horizontal, como está segundo o eixo do X, vou-lhe chamar F de X, é esta, considerando que eu tenho vertical Y e horizontal X, e a força que está assinalada a vermelho está na vertical, vai ser então a força componente Y, a componente vertical da força, Fy. Então já tenho as duas componentes para uma força oblíqua. Como é que eu sei qual é a componente eficaz da força? Depende da direção do movimento. Se eu disser, por exemplo, que o corpo se está a mover na horizontal, a força que tem a direção do movimento vai ser a componente X. Mas se eu disser que o movimento está a ocorrer na vertical, então aí a força que está do movimento é a da componente Y. Significa isso que a componente eficaz da força, a componente ou vai ser a X ou vai ser a Y, a componente eficaz da força é sempre aquela que vai ter a direção do movimento. Repetindo, se o movimento estiver na direção horizontal, a componente eficaz vai ser F de X. Se o movimento estiver a ocorrer na direção vertical, a componente eficaz vai ser a Fy. Atenção que não precisa de estar no sentido do movimento, é apenas na mesma direção. O que é que isso significa aplicando a um movimento? Vou considerar que este carrinho fofinho cor-de-rosa se desloca na horizontal ao longo de uma distância que vai ser calculada a partir da posição inicial de 2 metros até uma posição final, vou imaginar, de 6 metros. Aqui posição em metros. Vou dizer que aqui tem um ângulo, por exemplo, de
30 graus e que a componente y da força tem um valor de 2 Newton. Quero saber qual é o trabalho da força F. A força F vai ser esta aqui. E aqui tenho a força componente de X. Por definição, sabemos que o trabalho da força é o produto da força, deslocamento, preciso de mais espaço, portanto, por definição, sei que o trabalho da força é o produto da força, do valor da força, pelo deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos então começar por ver qual é esse ângulo. Esse ângulo, vou aqui traçar, o deslocamento é horizontal, então, e no sentido, neste caso, da esquerda para a direita, então o ângulo vai ser de 90 menos 30. 90 menos 30 são 60 graus. Então, vou ter que o meu ângulo, neste caso, é 60 graus. O trabalho da força vai ser assim igual ao valor da força vezes o deslocamento de 2 até 6 metros, 2 até 6 são 4 metros, vezes o cosseno de 60. Mas agora não tenho o valor da força F. Tenho o valor de Fy. Então, tenho a opção de calcular o valor de F a partir de Fy. Como? Vou pôr mais à frente, vou ter Fy vertical e a força F oblíqua. E tenho aqui 30 graus. Sei que depois tenho aqui F de X. Sei que Fy é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, vou ter que mentira, se é adjacente, é com o cosseno. Então, o cosseno de 30 é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente vai ser F de Y. O cateto adjacente é F de Y. A hipotenusa vai ser a força F. Então, vou ter que o cosseno de 30 é cateto adjacente Fy, hipotenusa, força F. Então, vamos ter que a força F é o valor de Fy a dividir pelo cosseno de 30. O valor de F de Y eu tinha dado como sendo de 2 Newton. Então, substituindo, a força F vai ser igual a 2 a dividir pelo cosseno de 30. Ou seja, o valor da força F vai ser de 2,31 Newton. Vamos ver se este valor faz sentido. O valor da força F tem de ser obrigatoriamente superior ao valor das suas componentes, de cada uma das suas componentes. Se F de Y tem o valor 2 e a força F de 2,31 é superior, então faz sentido. Tendo o valor de F, uma vez que a incógnita ou o pedido era o cálculo do trabalho da força F, então agora vamos substituir na equação anterior. Vamos então obter aqui, substituindo na equação, o trabalho da força F é igual valor da força F, 2,31, o deslocamento de 4 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a força F e o deslocamento, que já tínhamos visto que era cosseno de 60, ou seja, 0,5. O valor
do trabalho vai então ser de 4,62 Joule. Significa o quê? Que ao ser exercida uma força F, fazendo um ângulo de 60 graus com o deslocamento, ou 30 graus, que é aqui, com a vertical, tendo a componente vertical o valor de 2 Newton, vai ser transferida para o nosso carrinho uma energia de 4,62 Joule. Quando fizer os exercícios que exijam de novo este tratamento, voltarei a colocar os passos todos. Vamos ver agora um plano inclinado. Num plano inclinado, vou começar por